Tem uma última informação. O juiz Sérgio Moro divulgou agora há pouco a sentença do ex-presidente Lula em um dos processos que ele é réu na Operação Lava Jato, pelo processo do triplex do Guarujá. Ele foi condenado a 9 anos e 6 meses de prisão. A gente interrompe aqui a transmissão da reunião da CCJ para informar que acaba de sair a sentença do juiz Sérgio Moro contra o ex-presidente Lula. Lula foi condenado a 9 anos e 6 meses de prisão por corrupção e lavagem de dinheiro. Isso em primeira instância, ele pode recorrer. É a primeira vez que um ex-presidente da República é condenado por receber propina. Então, já começo aqui a perguntar para o nosso Guilherme, né? O que diz a lei em relação, sempre essa curiosidade, a relação à primeira instância e quando existe ou não a confirmação em segunda instância, né? O que vai acontecer agora com esse processo? Maria, cabe recurso. Esse recurso dirigido ao Tribunal Federal, Terceira Região do Paraná. Enquanto o recurso transitar, se ele for interposto, ainda o Lula seria elegível. Só numa hipótese de confirmar a sentença em segunda instância, após o recurso, ele passaria a ser inelegível. Isso é importante lembrar. Isso é a lei da ficha limpa. Sim. Se, portanto, houver, então, a confirmação da condenação em segunda instância, o que geralmente leva em torno de 6 a 9 meses, a gente pode dizer isso? Porque a lei de ficha limpa estabelece que só se torna inelegível alguém após confirmação em segunda instância por órgão colegiado. Por enquanto que existe uma sentença de um juiz monocrático em primeira instância. Por enquanto, não se fala em inelegibilidade. Só após, havendo recurso, confirmada a sentença, em segunda instância, aí sim poderá se falar em inelegibilidade do candidato. A subprocuradora Raquel Dodge, indicada pelo presidente Michel Temer para o cargo de Procuradora-Geral da República, está sendo sabatinada hoje na Comissão de Constituição e Justiça do Senado. A reportagem é de Flávia Alvarenga. Raquel Dodge se apresentou, falou da carreira e disse que o combate à corrupção será o foco do seu trabalho. A democracia precisa de instituições fortes, que exerçam suas atribuições com segurança, com base na lei, e de poderes que atuem em harmonia na direção da justiça e do bem-estar social. A proteção do interesse público e o enfrentamento da corrupção continuarão a ser prioridade no Ministério Público Federal e terão todo o apoio necessário. O senador Roberto Rocha, do PSB, relator da indicação de Raquel Dodge, quis saber como ela irá conduzir a Lava Jato e combater a corrupção. Raquel reafirmou seu compromisso com a Lava Jato e disse que, se necessário, pode até reforçar a equipe. É preciso manter esta atuação e essa pauta de trabalho até que a corrupção realmente ceda espaço à gestão honesta dos recursos públicos. Recursos públicos que são oriundos de impostos determinados pelo Congresso Nacional. Então, é nessa perspectiva de estarmos sempre diante da prova, diante da lei e da Constituição, que nós manteremos esse trabalho de enfrentamento da corrupção, aumentando, se necessário, as equipes que hoje já o vêm desenvolvendo. Sobre as investigações da Lava Jato, Raquel Dodge disse que buscará provas que deem sustentação aos acordos de colaboração firmados com a Procuradoria. A Operação Lava Jato, esse projeto de trabalho que estou apresentando agora aqui ao Senado, interferirá ou não no atual curso da Operação Lava Jato, cursos, inclusive, já delineados, não é? O primeiro princípio que eu gostaria de realçar, que deriva da Constituição, que está na Constituição, é o princípio do promotor natural. O procurador da República responsável pela operação é quem define os seus rumos, não é? Seja isto em primeira instância, seja quando a questão chega em grau de recurso no tribunal, seja aquilo que é da competência do Procurador-Geral da República, da sua competência originária em decorrência de foro privilegiado. O importante é que nós delineemos que tudo isso ocorra sobre o império do devido processo legal, com respeito
respeito aos limites impostos na legislação sobre como o órgão acusador, que é o Ministério Público, e o órgão que investiga, que é principalmente a polícia, embora o Ministério Público também tenha poderes investigatórios, vão colher a prova, vão considerar que a prova é válida, vão fundamentar a atuação com base na coerência existente entre as provas e também com a colaboração que fizer alguém que celebrou com o Ministério Público este acordo. De modo que a condução dos trabalhos será com base na prova, com base na lei, de forma serena, de forma tranquila, para que nós evitemos aquilo que a Constituição assegura para todos, inclusive os investigados, que é a proteção contra o aviltamento da dignidade da pessoa humana. Raquel Dodge é mestre em Direito pela Universidade de Harvard, nos Estados Unidos, e está no MP há 30 anos. Já atuou na Operação Caixa de Pandora, que investigou um esquema de corrupção no governo do Distrito Federal, que resultou na prisão do então governador José Roberto Arruda. Também participou da equipe que processou criminalmente o ex-deputado Ildebrando Pascoal, condenado por envolvimento com o Esquadrão da Morte. A sabatina continua e agora há pouco a procuradora foi questionada sobre uma resolução dela que está tramitando no Conselho da PGR. Essa resolução quer limitar a quantidade de procuradores que podem ser transferidos para trabalhar diretamente na PGR em determinados trabalhos. Raquel Dodge explicou que isso é uma questão de gestão e que não haverá prejuízo. Esse projeto de resolução, ele atendeu a reclamos antigos de procuradores da República que têm muitos de seus colegas afastados dessa área de atuação de uma determinada unidade do Ministério Público por um tempo longo, em geral indeterminado, e ficam com eles a responsabilidade da substituição. Esse é um projeto de gestão interna da nossa capacidade de trabalho. Isso significa, numa conta rápida, que 10% dos 1.200 procuradores, ou seja, 120 procuradores, além dos 73 subprocuradores gerais da República que não precisam dessa licença, podem trabalhar, por exemplo, auxiliando o gabinete do Procurador-Geral da República em operações importantes como a Lava Jato. É uma conta que chega a 200 pessoas, que é um número de procuradores muito superior aos atuais 41 pessoas que estão nessa desoneração. Raquel Dodge também foi questionada sobre a decisão do ministro Marco Aurélio Mello, do Supremo Tribunal Federal, de permitir a volta do senador Aécio Neves, do PSDB, ao Senado. Vamos ouvir. Sabemos todos que houve, a respeito desse assunto, duas posições dentro do Supremo Tribunal Federal, ambas as posições respeitáveis. Me parece que preside, nesse caso, uma decisão importante no sentido de, sempre que se assegura a alguém um foro privilegiado num órgão como um tribunal colegiado, que seja o pleno desse órgão, o que se manifeste, é o que nós chamamos de o princípio constitucional. Estou aqui do lado de um professor de direito importante, como a senadora Anastasia, que é o princípio da colegialidade, estabelecido na própria Constituição. E me parece que, nesse caso, a decisão do ministro Marco Aurélio é muito acertada e deve ser, por todos nós, estudada, inclusive para a formação de jurisprudência em outros casos que possam ser similares. Durante a sabatina, Raquel Dodge também falou sobre as conduções coercitivas, quando uma pessoa vai à delegacia prestar depoimento. Ela disse que esse tipo de condução coercitiva só deve ser usado quando a pessoa se negar a prestar depoimento. E quando houver a condução coercitiva, é necessário preservar a imagem da pessoa, para evitar uma exposição pública. Sobre a questão do prazo das prisões temporárias, ela disse o seguinte, que esse prazo tem que terminar assim que cessar também a ação
criminal. Essa sabatina, de acordo com o presidente da CCJ, senador Edson Lobão, do PMDB, pode durar entre 7 e 10 horas. Depois que acabar todas as perguntas, aí sim vem a votação. É uma votação secreta. Depois que terminar o trâmite na Comissão de Constituição e Justiça, o nome de Raquel Dodge ainda precisa ir ao plenário do Senado. Isso pode acontecer hoje à noite ou amanhã, de acordo com o presidente da CCJ. Mas levar ao plenário quando, a hora de marcar essa sessão, depende do presidente do Senado, Eunício Oliveira. Evaristo. Ok, muito obrigado, Flávia, pelas suas informações. Uma boa tarde e um bom trabalho para você aí em Brasília.